O nosso contato no Jornal da Bandeirantes, gente, em áudio e vídeo agora, é com o secretário estadual de saúde de São Paulo, médico Giancarlo Gorenstein. Dr. Gorenstein, obrigado por nos atender nesta manhã, depois de muita polêmica, declarações no dia de ontem a respeito de vacinas. Eu pergunto diretamente para o senhor, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, vai à justiça para garantir recursos do Ministério da Saúde para a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. É um prazer conversar com vocês. Importante, nós precisamos de vacinas e nós precisamos que essas vacinas mudem a história que o Brasil está vivendo hoje. Nós temos mais de 600 pessoas morrendo todos os dias. O coronavírus, veio para ficar. E, com isso, a necessidade de proteção da nossa população é fundamental. Portanto, as vacinas. E nós faremos o que tiver que ser feito para que essas vacinas sejam distribuídas para todos os brasileiros de forma uniforme, única, da mesma forma que é o sistema único de saúde, democrático, dando a mesma possibilidade para todos, não para um ou para outro, mas para todos, da mesma forma. Dr. Gorenstein, a eficácia de uma vacina dá para se testar num curto prazo, mas a segurança, por exemplo, nem tanto, porque eu ouvi várias pessoas muito preocupadas com a origem da vacina, e não só por questões ideológicas, mas pode ser que a resposta imunitária estimulada pela vacina, no futuro vem a facilitar, a favorecer outras infecções em vez de proteger. Por isso, por exemplo, é que não existe uma vacina contra a dengue. Quais são as preocupações nesse sentido em relação a essa vacina contra a Covid-19 e como garantir que isso não possa acontecer nesse caso? Primeira questão, vamos falar um pouquinho da origem, Mariana. Quando a gente fala de origem de medicação, 90% da cloroquina, 90% da ivermectina que são usadas no país vem da China. Da azitromicina, que também foi usada agora durante a pandemia, acaba vindo quase 100% dela, quase, porque parte é produzida aqui, mas 95% são produzidas na Índia. Então não é a origem, mas é a forma com que elas são produzidas e mais da forma que o nosso órgão chamado Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão regulador técnico, ético, avalia tanto as condições de produção, quanto avalia esses produtos do que tange a segurança. Então, todas as vacinas também passam por esse rito de avaliação, tanto técnica, de produção nas fases 1 e 2, de imunidade, ou seja, para avaliar o quanto ela é capaz de produzir o que nós chamamos de anticorpos, são formas de proteção para quem tomou essa vacina, se avalia segurança de efeitos colaterais, se foram efeitos colaterais leves, moderados ou graves, até para garantir se o estudo é interrompido ou não, e a fase 3, além de tudo isso, também se avalia uma outra questão, que é a eficácia. A eficácia é avaliada naquilo que a vacina se propõe. A vacina da gripe se propõe a proteger contra a gripe. Nós queremos que quem tome essa vacina, grande parte esteja protegido. Quem tenha coronavírus, tomando a vacina do coronavírus, tenha proteção contra o coronavírus. É isso que vai ser feito. Um estudo, ele só é interrompido depois de 12 meses. Isso é importante a gente frisar. Essas pessoas serão acompanhadas do ponto de vista laboratorial, a produção de anticorpos, se ela é continuada ou não, para eu saber se a vacina que eu estou dando agora, eu preciso revacinar daqui a 1 ano, 2 anos. É o que acontece com a vacina da gripe. Todo ano a gente precisa vacinar, ou melhor, revacinar, porque a taxa de anticorpos cai. Então esses estudos são acompanhados por 12 meses. Porém, nós estamos numa situação pandêmica, em que se essa vacina mostrar segurança, mostrar, como disse, a produção de anticorpos, e mostrar que em pelo menos 50% daqueles que tomaram a vacina estiveram protegidos, nós diminuiremos a quantidade de pessoas que vem morrendo e internando em todos os dias em todo o país. Então essa é uma forma de se antecipar uma vacina, sem, no entanto, evitar que haja
todo o sequenciamento de ritos de segurança que são feitos pelo órgão regulatório Anvisa. Nenhuma vacina será dada para ninguém se a Agência Nacional de Vigilância Anvisa não liberar. Doutor Jean, e qual é o prejuízo nesse momento para o Brasil, né, dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro de se negar a assinar esse protocolo de intenções para a aquisição das 46 milhões de doses da Coronavac? Você sabe, Pedro, que toda a população está muito desgastada com o coronavírus. É um desgaste econômico, é um desgaste emocional, são perdas de vidas, toda uma insegurança. O mundo mudou, o país mudou, nós temos pessoas muito pobres que viraram miseráveis. Enfim, é uma tragédia, realmente uma tragédia. A única forma que nós temos, como disse, é a vacina, isso que vai mudar esse cenário. Então, quando hoje a gente entra mais um desgaste, isso é um desgaste, no momento que discutir vamos assinar vacina ou não era totalmente desnecessário. Nós temos que entender que o Brasil tem o melhor e o maior programa nacional de imunização do mundo, de forma gratuita. Foi isso que fez com que o Brasil diminuísse a mortalidade infantil, mortalidades de jovens, adultos e idosos. Isso é uma honra que nós tenhamos há mais de 30 anos um programa tão bem estabelecido, independente das bandeiras partidárias. Isso fez com que o nosso país conseguisse um mote de preservar vidas, que é isso que nós queremos. E não pode ser diferente em relação à vacinação para a gripe, para o coronavírus. E volto a dizer, nós não precisamos de uma ou outra vacina, nós precisamos de vacinas. Quanto mais vacinas, mais rapidamente, volto a dizer, com ritos de segurança, nós vacinaremos toda a população do Brasil de forma unânime. Dr. Gorenstein, somando todas as possíveis vacinas, o que se diz é que o Brasil poderia garantir pelo menos ou apenas a imunização da metade da população, com todos os acordos que já foram feitos e também com o possível acordo do Ministério da Saúde com o Butantan. É isso mesmo? Então, o que nós temos é que a somatória das vacinas disponíveis, tanto pela Fiocruz com o Butantan, dariam uma possibilidade de nós termos aí 180 milhões de doses de vacina. 180 milhões de doses, lembrando que são 2 doses nos programas de testes que são feitos na fase 3, portanto, aí nós estaríamos imunizando 90 milhões de pessoas. Nós disponibilizamos, só para fazer uma analogia, para a gripe, 80 milhões de doses para aqueles grupos específicos, que teoricamente seriam os mesmos que vão ser contemplados aqui. Dessa maneira, nós só conseguiremos, volto a dizer, vacinar um grupo prioritário. E os demais? Então, quanto mais vacinas, seriam melhores para que a gente pudesse retomar o mais rápido possível a condição de normalidade no nosso país. Doutor Jean, tem muitos ouvintes fazendo pergunta para nós aqui. Eu vou passar a pergunta de um ouvinte aí para o senhor aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Band. É Edson do bairro de Santana. Uma pergunta. Só se fala da vacina. E um remédio para curar a Covid? Será que ninguém descobre, não? Como é que... Eu gostaria de ouvir alguma opinião sobre isso. Doutor Jean, o senhor pode responder para o nosso ouvinte aí? Edson, essa tua pergunta é uma questão que a gente vem como médico, inclusive, que sou médico infectologista aqui do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e nós, ao longo da pandemia, a gente foi aprendendo quais são os remédios, as medicações que podem usar, quais são aquelas que não devem ser usadas por riscos que colocamos nos nossos pacientes. Exatamente, colocamos os riscos porque os trabalhos científicos não foram feitos. E quando o fizeram no mundo, e aqui mesmo estudos que foram feitos em grandes hospitais aqui no Brasil, configuraram riscos ao paciente. Falava assim, olha, não funciona e põe em risco. Por outro lado, nós temos outros aspectos, medicações que estão sendo testadas ainda. E com isso, nós já vimos que várias dessas medicações, infelizmente, só diminuem o tempo de internação, diminui mortalidade muito pouco, mas acabam sendo usadas porque é uma forma de nós utilizarmos algum recurso, principalmente nas formas graves. Então, infelizmente, até o momento nós não temos uma droga específica, mas, Edson,
saiba que nós, como médicos, aprendemos muito, muito. Por isso que hoje o nosso país também tem uma redução do número de mortes, apesar do número alto, e essa diminuição do número de mortes se deve ao know-how técnico que os médicos aprenderam a lidar com essas medicações, com o atendimento desse paciente, podendo reverter mesmo aqueles, muitas vezes, numa forma mais grave, poder recompor a sua vida. Dr. Gorenstein, o senhor como médico é favorável, a favor dessa obrigatoriedade da vacina? Essa, Mariana, é uma discussão muito grande. Nós temos, dentro do Programa Nacional de Imunização, toda uma restrição para aqueles que não usam e não fazem uso da vacina. Por quê? Porque se você não vacinar o teu filho, você não matricula na creche, não matricula na escola. Se você não tomar vacina de febre amarela, você não vai, Mariana, para as Ilhas Maldivas, você não viaja. Isso está muito claro. Então, existem outras restrições que são tomadas. Mas, em fevereiro desse ano, foi assinado pelo presidente da República a obrigatoriedade da vacina, principalmente numa condição em que nós temos uma pandemia em curso. A revista Nature já mostrou que mais de 94% das pessoas querem e se voluntariarão para receber a vacina no mundo. Isso não será diferente aqui no nosso país. Então, essa discussão, é obrigatório, não é? Vamos receber a vacina, mas eu, como médico infectologista, acho que as pessoas têm que ter o que nós chamamos de bom senso. Esse bom senso é que vai fazer com que nós retomemos a uma outra situação dentro da pandemia no mundo. Para falar de valores aqui, quanto que o governo do estado de São Paulo já investiu aí em vacinas? Qual é o montante destinado para esses recursos, hein, doutor Jean? Nesse primeiro momento, o Instituto Butantan já pagou para a Sinovac 30 milhões de dólares pelas vacinas. Existem outras parcelas que serão vindouras aí e terão que ser pagas. É aquela história, tem estudo clínico, tem produção de vacina, tem transferência da tecnologia, que é a transferência da receita do bolo, para que os chineses passem a receita para o Butantan, tudo isso tem que ser pago. Alguém vai pagar. É óbvio que se o Ministério não quiser, nós teremos outras formas para conseguir atingir o nosso objetivo de vacinar brasileiros. Qual é essa forma? Acho que é importante saber. É a iniciativa privada? O que está sendo planejado pelo governo do estado de São Paulo? Primeiro que nós vamos imaginar que ainda a nossa vacina será inserida no Programa Nacional de Imunização. Então essas tratativas ainda continuam, a princípio, mantidas. Nós não recebemos nenhuma posição oficial de fontes oficiais. Todas as referências que tivemos foi da imprensa, então por isso nós precisamos aguardar um posicionamento formal. Lembro que houve uma assinatura de um ofício agora na segunda-feira com o Ministério da Saúde, na aquisição de 46 milhões de doses e, portanto, oficialmente nós não tivemos nenhuma informação discordante que não aquela veiculada pela mídia. Então, estamos no aguardo de algum posicionamento oficial para aí definir outras estratégias. Essas 46 milhões de doses do acordo com o Ministério da Saúde fariam parte desse lote que vacinaria e seria usado apenas no estado de São Paulo? O governo mantém a previsão de vacinar toda a população de São Paulo com ou sem esse acordo com o Ministério da Saúde? A prerrogativa do governador João Dória é vacinar todos os brasileiros, deixar essa vacina de uma forma republicana, democrática para todos os brasileiros, então não apenas do estado de São Paulo. E assim estaremos fazendo para que isso seja possível o mais breve que pudermos. Dr. Jean Carlo Gorenstein, médico e o secretário estadual de saúde, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, boa sorte aí para o senhor, até uma próxima. Bom dia. Um grande abraço, Pedro, Mariana, é sempre um prazer conversar com vocês.